direção, que passariam por essa situação com a cabeça forte, mas a resposta não veio. Infelizmente, o Guilherme acabou se lesionando, né? O Pituca fez um jogo médio, embora pressionado, né? Fez um jogo médio. E a gente, quanto a outra pergunta que tu fez da questão de psicologia e outros detalhes do clube, a gente tem que andar depois com o tempo para a gente poder conversar com a direção e se situar mais dentro do clube em alguns aspectos. Kleber, boa noite. Boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Queria que você pudesse dizer se essa lesão, o que foi que o Guilherme teve exatamente, se é algo que, num primeiro momento, você consegue nos passar, se é algo que pode preocupar ou não, porque é mais um jogador do elenco do Santos que passa a ter problema muscular. O Santos já perdeu praticamente meio time titular que está entregue ao departamento médico. E o que dá para tirar dessa tua estreia de positivo, daquilo que você entende que isso daqui eu consigo carregar para o jogo já de Porto Alegre de positivo, Kleber? A questão do Guilherme é uma lesão muscular, vamos dizer assim, ou um problema muscular, que amanhã vai ser avaliado com mais profundidade para a gente saber o grau disso, né? Eu não posso te responder agora, mas sentiu sem condições de voltar para o segundo tempo. Espero que não seja nada mais grave para a gente não perder mais um atleta. De positivo, a entrega, né? E aquela dedicação ao jogo, aquela vontade de sair dessa situação que traz essa ansiedade, como eu falei, eu acho que acaba passando um pouquinho do ponto, né? Por isso a bola queimando um pouquinho no pé, por isso alguma situação de definição que a gente podia ter melhorado, principalmente na criação e no último terço, e quando toma o gol perde um pouco o controle disso, até voltar para o jogo, né? Volta para o jogo com as modificações também daqueles jogadores que eu falei que entraram bem e a gente consegue reequilibrar, né? Mas essa é uma competição que ela começa agora, volta depois mais para o final do mês, e agora é recuperar esses atletas e é focar para o próximo jogo. Mas gostei de positivo a entrega dos atletas. E alguns aspectos que a gente vai reanalisar, já conversamos agora ali com a comissão, amanhã vamos avaliar com mais calma a análise do jogo, que é sempre assim que a gente faz, avalia o jogo nos mínimos detalhes, conversa com os atletas sobre essa análise, né, e começa a trabalhar para o jogo do Grêmio. Kleber aqui, boa noite, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. No segundo tempo da partida, você ensaiou um time no 4-4-2, já na reta final, tendo o David Washington e o Tiquinho atuando juntos. Eu queria que você explicasse um pouco da orientação, tendo 2 9s juntos, a respeito de função que cada um deveria exercer, e se essa é uma possibilidade que você pensa também para início de jogo e não só quando o Santos precisa fazer gols. Obrigado. Certo. Essa situação já teve no jogo passado, né? Quando o Sampaio estava no comando, e também pela a falta de uma opção de um meia, né, para que a gente pudesse manter aquilo que a gente vinha fazendo, né? A gente perde alguns jogadores, né, que devem estar de volta agora no fim de semana, Soteldo, Tassiano, Bom Tempo, né? Aí ganhamos para o próximo jogo, mas para esse jogo eu fico com poucas opções, né, para que pudesse resolver o jogo daquela maneira, e a ideia foi isso. Um externo de profundidade pelo lado esquerdo com o Matheus, 2 jogadores que fizeram a função, o Tiquinho um pouco mais recuado, e o David entrou no jogo pelo lado para a gente tentar uma jogada pessoal, uma jogada de diagonal para a entrada do David por característica, né? Depois a gente leva ele para dentro, como tu falou, e o Roleiser que faz essas 2 funções, né? De armador por dentro ou de armador de flutuação, com a entrada do Léo para ganhar mais espaço de profundidade. Essa foi a tentativa. Kleber, boa noite. Boa Vitor noite. Salles, Peixão TV, Labrado Santista. Você teve pouco tempo para treinar, de fato, isso a gente sabe. Mas hoje a gente viu um time um pouco mais compactado, só que tomando muita bola nas costas e teus defensores pouco combativos. A gente via o CRB trocando muito passe perto da área do Santos. Você concorda que isso foi um problema na partida de hoje? E se foi, com as peças que você tem, você consegue solucionar esse problema? Obrigado. A gente precisa trabalhar, a gente precisa melhorar os nossos números. De novo, a gente vai para um jogo que a gente terá um dia, né, que é contra o Grêmio, pouco tempo de trabalho. Agora, para outra semana, a gente tem uma situação melhor, com 6, 7 dias de trabalho para o jogo contra o Ceará, e com a volta de alguns atletas importantes para a equipe também, com mais opções, né? E ganha opções do Mateuzinho, né, do Matheus Xavier, que entrou no jogo, eu gostei, né? Ganha opções do Léo Godoy, que entrou também. Eu acho que o time do CRB é um time que tem bom pé,
É um time que é bem trabalhado, está fazendo um grande trabalho na Série B e consegue nos empurrar e consegue trabalhar. E também eu tenho a convicção que essa marcação zonal, na média baixa, ela está melhorando, mas precisa ainda de uma continuidade de trabalho, de mais tempo de trabalho. Não é estalar dedo que mas a gente reconhece que a gente precisa melhorar e precisa melhorar os nossos números defensivos e ofensivos. São as peças que tem, a gente vai trabalhar com elas, sim. Kleber, aqui do seu lado esquerdo. Pedro La Roca, Energia 97 FM, boa noite. Tudo bom? Boa noite. No jogo passado, o David já tinha entrado bem, até inclusive fez o gol, mas tinha feito outras jogadas também. E hoje ele mesmo entra bem, faz algumas jogadas, tanto pelo lado esquerdo quanto por dentro. E o Xavier também criou muitas oportunidades, foi quando o Santos reacendeu na partida. Você falou muito bem das categorias de base na sua coletiva de apresentação. É algo que já dá para o torcedor ter uma esperança que possam ter mais minutos os meninos já no jogo contra o Grêmio? Sim, eu esqueci até de salientar que o David entrou tão bem, né, no jogo passado e tão bem nesse como o Matheus entrou. Né? E tem outros atletas trabalhando com a gente, o Ian, né, tem meninos que possam trabalhar mais, mas também precisa de tempo, de eu descer, de olhar os jogadores, de conversar com a comissão, de dar esse espaço. Né? Tem 3 meninos trabalhando com a gente, o Luca também entrou hoje, mas teve pouco tempo, né? E entrou numa função que não é a dele também, o Luca é um jogador de dentro, né? Hoje entrou pela beirada. Sim, vão nos dar, para esses jogos sequentes aqui, uma alternativa muito boa, principalmente o Matheus e o David. Kleber, tudo bem? Tudo bom? Kleber, eu queria conversar com você sobre alinhamento de expectativa. O Santos vem da Série B, um ano sofrível, traz o Neymar, joga a expectativa do torcedor, mexe com a autoestima, mas a gente aos poucos percebe que o Santos, sendo bem sincero, não tem um time para brigar por título do Campeonato Brasileiro neste momento, por enquanto, né? E há muita conversa nos bastidores, torcida, sócios e tudo mais, sobre alinhamento de expectativa. Eu queria que você traçasse uma linha. Qual é a expectativa do Santos? De que maneira o torcedor tem que entender a expectativa e a realidade do Santos nesse momento? Não tem como ser diferente a gente sair primeiro dessa situação. A situação que agora a gente começa a pensar no próximo jogo. Né? A situação da Copa do Brasil está encaminhada para uma situação que, assim como o CRB teve a possibilidade daqui de definir o jogo e felizmente não definiu, nos causar mais dificuldade. Depois a gente entra num jogo de empate e pode ir lá reverter essa possibilidade, como eu falei para eles hoje. Mas isso a gente joga para frente. Né? Vamos voltar agora para o Campeonato Brasileiro, enfrentar um adversário que também vem numa condição de número na tabela igual a gente, né? E tentar com esses atletas que voltam, com esses atletas que entraram bem no jogo, fazer uma análise e tentar fazer o melhor jogo possível para primeiro sair dessa. Não tem como alinhar expectativa se eu não conseguir sair dessa situação, né, que o Santos vem nesse primeiro jogo, dessas 6 rodadas, agora entrando na 7ª. Aí depois tem parada para treinamento, aí depois tem janela de contratação e a gente vai pensar nisso. Kleber, aqui à sua esquerda, boa noite. Eduardo Jardim, boa noite. Canal Jogo Falado. Eu queria te perguntar sobre a primeira fase de construção do Santos. Hoje você optou por deixar a sua linha defensiva inteira, mais o João Schmidt. Até peço que me corrija se estiver errado, por favor. Só que isso, nos últimos jogos, até tem sido uma dificuldade um pouquinho do Santos de conseguir colocar a bola no chão, chegar à frente com um pouco mais de qualidade, ou um próprio passe que quebre alguma linha ali desses primeiros jogadores que trabalham com a bola. E eu queria saber se você tem alguma mudança para fazer nessa fase do time, questão de mecanismos ou de peças. Hoje, por exemplo, você tentou o Rincon junto com o Schmidt no segundo tempo já. Queria saber sobre isso de você. Obrigado. Essa primeira linha que tu falaste de iniciação, a gente trabalha uma iniciação muito da forma que o adversário vem te marcar. Né? O CRB vinha com um por dentro, né, para os 2 zagueiros, o CRB vinha com 2 externos e os 2 meias por dentro, fazendo uma flutuação de podendo saltar o meia ou o externo depois quando a bola rolasse para um dos nossos zagueiros. Né? Então, a gente conseguiu no treino trabalhar isso e conseguiu no jogo algumas saídas. Agora a gente estava conversando no vestiário, pegar esses momentos que a gente conseguiu sair bem, porque ali eu vi momentos de saída boa, mas não vi momentos de progressão, né? Da gente sair da primeira para a zona de construção. Então, o primeiro tempo, por isso que eu digo, ficou muito rápido. Quando a gente conseguia sair rápido demais e saía sem poder trabalhar e escolher o melhor espaço, escolher o melhor passe, né? Fica difícil um pouquinho
com essa pressão, com essa ansiedade, trabalhar com mais calma. Que eu falei para ele, a gente saiu da primeira, vamos construir melhor na segunda, quando a gente chegou na segunda, vamos rodar um pouquinho mais a bola, não vamos precipitar a bola longa. Ficamos com bola longa na diagonal, ficamos com a bola longa na paralela, e eu acho que a maioria delas que a gente não acertou esse passe. Pela essa ansiedade, né, por ser muito... a bola queimar muito no pé, calma, pisa um pouquinho, atrai um pouco o adversário. É compreensivo pelo momento? É compreensivo, mas a gente vai seguir trabalhando. Para o jogo contra o Grêmio, a gente faz uma análise do adversário para poder construir no início e na construção média em cima dos espaços que o Grêmio vai nos dar. Kleber, aqui, ó. Queria que você falasse sobre a sua estreia na Vila. Você falou na coletiva de apresentação sobre o orgulho de estar no Santos. Queria que você falasse sobre essa atmosfera comandando o Santos aqui na Vila. E sobre o Roleiser, fez o gol, saiu muito aplaudido pelo torcedor. Queria que você respondesse essas duas, por favor. Primeiro, gostaria que fosse melhor a estreia, que fosse com uma vitória, né? Mas também acostumado em competições de mata-mata, às vezes, como eu falei antes ali, o resultado que podia ser diferente, com a grande defesa do Brasão nos pênaltis, nos dá uma condição de, quando for pensar de novo no próximo jogo, de igualdade para ir lá em Alagoas e buscar o passo à próxima fase. Claro que não estou feliz, estaria feliz com uma vitória. Quanto ao Roleiser, fez um grande jogo, nas duas funções, por dentro e depois por fora. Já vinha fazendo grandes jogos, um jogador interessante. Hoje eu cobrei muito dele a finalização e o gol. Até isso, né, a gente podia ficar feliz por ter feito o gol, se sair com uma vitória. Né, ele brinquei com ele antes do jogo, que era jogo para que ele pudesse começar a crescer em finalização, porque é um jogador que entra muito, é um jogador que tem boa finalização, além de ser um bom armador, é um bom finalizador. Né? Mas, infelizmente, o resultado não nos ajudou. Gostei muito da atuação dele. E espero que ele consiga, nesse curto prazo de tempo, recuperar para ter uma boa condição para o jogo contra o Grêmio, porque ele saiu muito desgastado da partida. Né? Kleber, aqui, boa noite, tudo boa bem? Noite. Wagner Frederico, do canal do Wagner Frederico. Você chegou agora, né? Está ainda tentando entender como é que o time joga, o perfil dos jogadores, mas esse time já foi formado no começo do ano, já tem um trabalho, né, do Pedro Caixinha, já estamos no 4º mês, e é um time que foi montado com a expectativa de brigar por algo grande na temporada. Né? Se você comparar, por exemplo, a folha de salário do Santos com a do CRB, o Santos está muito acima. Né? Então, a expectativa do torcedor foi alta justamente pelo investimento que foi feito, e é um trabalho que já começou. Você não pega um trabalho no começo, né? Você pega um trabalho em andamento. Você já conseguiu identificar qual é o problema do Santos, além do fator emocional, né? O Santos vem de Série B, está passando por um período de cobrança, o clube. Mas o que mais? Por que é tão incompatível o rendimento do Santos, já foi assim no Campeonato Paulista, principalmente na primeira fase, com o rendimento da equipe, com o valor que foi investido? A pergunta anterior foi em cima de alinhamento de expectativa, que é mais ou menos o que tu me pergunta também, e a questão agora da identificação da continuidade de não bons resultados ou não boas atuações. Né? É muito rápido, não tem como identificar tudo, e até aquela questão de ideia de trabalho, como a gente vai resolver, como a gente vai trabalhar no dia a dia, a questão de jogador, entender, receber esses jogadores que estão de volta, tem uma série de detalhes que a gente vai, com o tempo, podendo mudar um pouquinho essa estrutura e esse momento que o clube está vivendo, né? Que o grupo está vivendo. Não tenho como te responder assim, é isso está identificado, isso, porque é muito rápido. Cada passo que a gente dá, e agora é um passo rápido para o jogo contra o Grêmio, é um detalhe ou outro. Quando começa o espaço maior para o jogo com o Ceará, a gente começa a identificar e colocar alguns conceitos nossos de construção, conceito de último terço, conceito que em alguns são diferentes daquilo que o treinador anterior pensava, que o Pedro pensava, né? Nos próprios conceitos defensivos de marcação, a gente trabalha com um conceito mais zonal, o Pedro já gosta de uma marcação mais individual. Então, com o tempo, a gente vai buscando essa melhora. Última pergunta. Kleber, aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre o gol sofrido pelo Santos, né? Uma saída de bola que o Gil tentou estourar a bola lá na frente, acabou dando no pé do jogador do CRB. Queria avaliar também a saída de bola, se era o que você imaginava durante todo o jogo. Aquela questão o Aderlan tenta uma bola de corredor longa, né? O jogador devolve, a bola cai no Gil, o Gil também tenta uma bola longa, acaba batendo mal na bola, a bola bate e sobra. E aí a infelicidade que a gente tem de novo foi um gol meio parecido com o gol do
do Sacha, né, no jogo contra o Red Bull, que a bola sobra e acerta um chute indefensável, e hoje também o jogador do CRB acerta um chute também indefensável, né? Mas é uma situação que a gente tem que corrigir, né? Tem que ter paciência, tem que dominar, assim como nessas situações de saída, que eu falei antes, paciência para quebrar uma bola, paciência para fazer essa bola chegar no corredor, fazer um melhor passe, paciência para definir melhor, né? Paciência para um segundo passe numa definição. A gente encheu a área, a gente chegou para o lado algumas vezes, teve uma bola de fundo numa defesa que o goleiro fez, sobrou para o Zé Ivaldo, num momento diferente, o cara poderia ter mais tranquilidade, jogar essa bola para trás, né? A gente chegou 2, 3 ou 4 vezes, amanhã a gente vai ver com mais calma na linha de fundo e acaba errando um cruzamento, podendo escolher melhor o seu companheiro. Então, são detalhes. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa noite a todos. Pois aí, né? Deu para ver que o Kleber Xavier aí não está nada satisfeito, mas ele já deu algumas dicas aí, né? Que tem retornos, né? Do Tassiano, do Bom Tempo e do Soteldo para o jogo com o Grêmio. Já disse que vai ter pouco tempo para trabalhar nesse, pelo que ele falou, um treino. Falou de usar o Matheus Xavier, disse que o Matheus Xavier entrou muito bem. Elogiou o Rodeiser, né? Pelo o que jogou o Rodeiser, especialmente no primeiro tempo. Livrou a cara do Gil ali, né? Passando um pano, dizendo que do chute que pegou o jogador do CRB, o Breno, né? E disse, em termos gerais, que é muito cedo. Várias vezes ele usou esse termo, né? Muito cedo. E que ele pretende trabalhar com o time e que a expectativa do Santos é sair desse buraco, né? Ele não vê uma expectativa maior olhando para frente em outras situações, a Libertadores, Sul-Americana, título, não. A intenção é sair desse momento e eu acho que ele está correto no jogo a jogo, porque o Santos nesse momento está num buraco danado. E ele falou, né, em relação ao jogo de volta do CRB, dizendo como o CRB basicamente surpreendeu que poderia ter matado o jogo, que o Santos pode ir lá e surpreender também. Eu queria saber de você, amigo do canal, porque aqui nós temos aqui o comentário do José Francisco Melo, né? Com o coraçãozinho ali, o símbolo do pronto-socorro. Eu acho também que isso passa pelo departamento médico, tá? Eu acho que isso passa também pela preparação física. E agora nós temos lá um preparador físico de seleção brasileira. Então vamos ver como é que se porta, né? Essas contusões aí, como é que vão se portar os jogadores, porque o Guilherme também hoje saiu contundido. Então é mais um jogador com lesão muscular, né? O Moonlight fala aqui, ó, o problema do Santos é vergonha na cara. Eu acho que é físico, viu, gente? Não sei se é só vergonha na cara, Moonlight. Porque esses jogadores em dados momentos aí, por exemplo, Guilherme, ele lutou muito, né, no Paulista, se a gente for reparar, né? Ele se dedicou muito nos jogos do Paulista, no passado se dedicou muito na Série B, então não vejo como sendo falta de vergonha na cara, né? O que eu vejo é que fisicamente o Santos está baixo. E tem muita gente se machucando, muita gente com lesão de coxa. Especialmente, curiosamente, mesmo sendo destro canhoto, coxa esquerda. Só um jogador com problema de tornozelo. O que nós deparamos com isso, que pode ser um problema o quê? De equilíbrio muscular, gente. De preparação física, de dia a dia. E o Santos está tendo tempo para trabalhar a parte física, porque o Santos só está disputando o quê? Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, assim, será que o problema era técnico com o Caixinha? Porque, tecnicamente, hoje o Gil foi péssimo, né? Mas o Brazão foi excepcional. O Rodeiser foi destaque ali no primeiro tempo. O garoto Xavier Martins que entrou foi um pouco de destaque nos poucos minutos que entrou. Deu um pouco mais de, como eu diria, de equilíbrio emocional naquele lado esquerdo ali, de partida, de toque, né, de visão de jogo. Então, assim, no momento do sufoco, o Santos pode ser que tenha encontrado um garoto bom aí, que é o
Guilherme Xavier. O David Washington, ele entrou bem no outro jogo, hoje entrou mais ou menos. Então, assim, Kleber Xavier tem muitos detalhes a arrumar, tem muita coisa a arrumar nesse time do Santos, no meu ponto de vista, vai precisar, especialmente em relação ao Gil. Sofre com a questão do lateral esquerdo que foi expulso, Escobar, não vai jogar dia 22 contra o CRB no jogo de volta, 22 de maio lá. O Santos vai ter que ajeitar aí. Por quê? Porque tem o Souza que está contundido, lateral esquerdo, também com problema na coxa. Então espera-se que o Souza, até o dia 22 de maio, esteja apto para ocupar aquela posição. E para isso, o departamento médico do Santos tem que trabalhar direitinho. A parte de preparação física tem que trabalhar direitinho também. Eu acho que, assim, começo de trabalho, o Santos trocou de treinador, vai ser uma experiência nova. O que eu vi até, achei curioso, eu estava acompanhando a coletiva aqui com vocês, e ele, assim, eu me preocupo quando eu vejo um técnico com esse linguajar, né? Porque eu não sei se o jogador que está em campo entende isso daí. Muitos não entendem, né? Quando ele fala os meias por dentro, com a saída em diagonal, não foi nem bem isso, né? Com a passagem do volante por dentro, com 2 meias flutuantes do time adversário. Meu, jogador de futebol, são raros os que entendem esse linguajar técnico, tudo. Então, assim, eu não sei como é que ele fala lá dentro para os jogadores. Mas se ele falar dessa forma, ele não vai acertar nunca esse time do Santos. Porque esse linguajar muito técnico, o cara que joga bola, não estou chamando de jogador de burro não, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá? É que eu estou falando assim que o jogador entende, o jogador de bola, ele entende o mais simples, né? O mais simples, ó, você vai jogar mais aberto pela direita, você vai aqui no meio campo, ó, você vai sair um pouquinho mais para a esquerda, vai encostar em fulano de tal. Quando o jogador adversário tal sair ali, você vai acompanhar. Agora ele falando, 2 flutuantes abertos pela ponta, que não sei o quê. Meu, meia para, né? Já começa mal. Então, assim, precisa reavaliar essa questão do linguajar futebolístico com o jogador lá no dia a dia. Eu acho que tem que ser mais simplório. E conversar com o departamento físico, já que veio aí uma galera que era da seleção brasileira, né? Tem o Macejarian, né? Se eu não me engano, que é da parte médica aí, e tem a preparação física com o Matheus, esqueci o segundo nome agora, mas tem que trabalhar esses caras. Mudar isso daí dentro do departamento. E se o Santos tiver que investir em equipamentos, né, para essa preparação, também precisa fazer isso. O Santos precisa se mover nessa parte de dinâmica tecnológica para a parte de departamento médico, departamento físico, para não ficar para trás. Tem muita gente se machucando nesse time do Santos. E outra coisa, né, gente? A torcida, parte da torcida lá organizada entrou no treino para cobrar esses caras. Aí o Léo Godoy já sentiu, já queria pedir para ir embora. Aí você pega jogadores aí, e me parece que o Guilherme, além do problema físico que teve hoje, parece que passa por um momento pessoal, alguma coisa pessoal dele, que não está bacana. E aí foi tratado, até falar ali que o Santos não tem uma área de psicologia. Então, aí, será que não é importante o Santos investir também numa área de psicologia para poder superar esses momentos difíceis? Então, o Santos tem que pensar nessa área médica, área psicológica, porque não é só a área técnica que vai resolver ou só jogador, né? Eu acho que tudo é um conjunto e que o Santos está dormindo no ponto. Se ficar dormindo no ponto, perde o ônibus, né? E aí chega atrasado. Se chegar atrasado, cai para uma Série B, é eliminado de uma Copa do Brasil. E o Santos não tem que passar mais por isso. O Santos tem bons nomes. Eu não considero, por exemplo, Tassiano um jogador ruim. Chiquinho eu não considero jogador ruim. Você tem Soteldo.
O Gabriel Bom Tempo já mostrou que é um bom jogador. Né? Se você olhar, João Schmidt não é um jogador ruim. O Escobar está jogando muito bem na lateral esquerda. Então, o Gabriel Brazão, não preciso nem falar, destaque total para o Gabriel Brazão, salvou o Santos inúmeras vezes, salvou hoje. Então, se você olhar ali, isso que eu estou falando, Neymar fez 7 jogos, contundiu e não voltou mais. Se você olhar, o time do Santos no papel, gente, não é um time ruim. Rincon, volante da seleção venezuelana. Venezuela está brigando aí para tentar ir para a Copa, flutuando ali na 7ª colocação. Então, assim, aí você pega lá a seleção venezuelana, tem o Soteldo, né? Se você olhar o Ferrarese do São Paulo, seleção venezuelana. Então, assim, você tem jogadores de nível de seleção aí no time do Santos. Sem falar no Neymar, que quando recuperar, certamente será um jogador importantíssimo para o Santos. Mas, como ele disse aí, ele precisa dos retornos dos jogadores e disse que terá tempo para trabalhar. Vamos ver como se comporta então o Santos. Obrigado, amigo do canal que acompanhou aí a coletiva, que ficou com a gente aqui até agora. Se gostou, deixa o seu like, como diz aí o meu filhão, né, maroto aí. Se inscreva no canal e comenta aí o que você acha. O Santos, o problema é só técnico ou você acha que passa também pelo departamento físico? E se gostou aí, compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço. Amanhã mais informações.